Serrana. Itapeva. Duas cidades separadas por aproximadamente 420 quilômetros, mas que compartilham algo em comum. Jovens que passaram por uma rara experiência, uma pandemia mundial. O projeto Registros do Amanhã realiza em 2022 os documentários Visões do Futuro, contando as experiências de alguns desses jovens nestas cidades brasileiras. É um registro histórico e contemporâneo dos aprendizados e desafios enfrentados durante este período, que mudou drasticamente vários aspectos do convívio em sociedade, a nível mundial. A história começa bem lá atrás, né? Ela se iniciou, né, juntamente com um projeto chamado Câmara e Ação, onde o projeto Grêmio União ele sentia a necessidade, né, de levar ao jovem um pouco do mundo do audiovisual. Nós montamos um projeto aqui em Pindamonhangaba chamado Câmara e Ação via FUNCAD CMDCA. Feito isso, nesse processo evolutivo, depois de 2, 3 anos de Câmara e Ação, surgiu a ideia de fazer algo um pouco mais rico, né? No sentido, né, de quantitativo, de proposta, né, de oferecer um pouco mais do que oferecia até então esse projeto piloto aqui em Pindamonhangaba. Foi quando surgiu a ideia de fazer o Registro do Amanhã. Eu, como fundador da entidade Grêmio União, gestor, né, do projeto como um todo, né, todas as vezes que existe uma oportunidade de levar o jovem, a criança, né, o aprendizado, não importa onde ele é. Eu falei, doutor, estamos dentro, vamos levar essa oportunidade para a Serrana. Então, esse convite foi feito através, né, do interesse, né, da usina da Pedra, da cidade de Serrana, tá? E lá foi, né, numa parceria juntamente com a Fundação Cultural de Serrana, meu amigo Rafael, né, um grande parceiro, responsável pela fundação. Lá foi o projeto, né, oportunizar esses jovens de Serrana. Mas o projeto era para 200 crianças, né, não eram para 100. Né? Serrana estava absorvendo 100 crianças, 100 jovens. Aí veio mais uma oportunidade, dessa vez em Itapeva, através, né, de um aporte, de uma parceria, do patrocínio realizado pela usina Maringá, Ferro e Liga, né, a minha amiga Renata, pois e tal, de Mauro, né, temos interesse em trazer esse projeto para cá, que projeto maravilhoso. A identificação com o projeto foi imediata. Como eu disse, ele foi aprovado dia 20 de dezembro, menos de uma semana depois já existiam 2 cidades interessadas em levar esse projeto para ser realizado, né? 100 crianças e jovens em Itapeva, 100 crianças e jovens em Serrana. O projeto ele foi incrível, né? Quando ele foi escrito, né, foi antes da pandemia, foi ali, né, onde tudo estava se começando ainda lá na China,
né, em dezembro. Aí, de repente, quando o projeto ele é liberado finalmente para ser executado, nós estávamos em meados de junho, julho, final de junho, começo de julho. Pico da pandemia. Foi uma dificuldade incrível. Dentro do clima, dentro, né, daquela empolgação de se levar essa proposta maravilhosa, né, olha, foi uma pedra grande para se tirar da frente. Ou seja, logo de início nós precisávamos fazer, né, a divulgação, né, na cidade serrana, e assim o foi. Essa fase até mesmo de divulgação do projeto, ela foi bem complexa, né, porque, né, como eu disse, existia uma variação de turmas dentro das escolas, mas ao mesmo tempo, né, não quer dizer que metade, 50% ia numa semana e outras 50% ia na outra. Não, algumas pessoas iam em uma semana, algumas pessoas acabavam indo em outra, né? Então foi um momento dificílimo, né? E aí nesses 4 meses eu vou lecionar essa atividade para vocês, que vai ser 4 meses de oficina de audiovisual todas as terças-feiras no contraturno de aula de vocês. Quanto isso custa? Nada. E nós tínhamos na época apenas 30 dias, né, de divulgação para o início do mesmo. Né? Mas, graças a Deus, né, a Sabrina me acompanhou, né, durante essa visita que nós fizemos ao CRAS, nós fizemos as escolas, ao nosso amigo Rafael lá da Fundação Cultural de Serrana, enfim, né, a divulgação, né, foi até que, né, surtiu um efeito fantástico. Logo de cara nós tivemos um pico, né, de quase 100 inscritos, né, para o início dos trabalhos, né. É fato esse, né, que foi bem mais complicado na cidade de Itapeva. Por que em Itapeva foi mais complicado? Porque, como eu disse, em Serrana era uma referência em vacinação naquele momento. Já em Itapeva, né, nós não tínhamos aula, estávamos em recesso, né, e estávamos num quadro, né, onde, né, para se sair na rua, né, para se ter qualquer contato era uma coisa muito difícil. E foi justamente nesse quadro, né, que o projeto estava, né, precisando fazer a sua divulgação, né, para que esse momento de oficina ocorresse. Até mesmo dentro dessa dificuldade, solicitamos à Lei de Incentivo à Cultura, né, a possibilidade de prorrogarmos por mais 15 dias esse processo de inscrição dentro da cidade. O Admauro e a sua equipe, juntamente também com a Sabrina, eles passaram nas escolas falando do projeto e dando um panfleto. Passou na escola onde eu estudo e eu me interessei, fui para casa, li o panfleto, falei para os meus pais, eles acharam muito legal a oficina e me inscrevi e eu participei, tô aqui. Então, agradecer vocês, né? Porque sem vocês nada existe, nada vale a pena, né? Sem demagogia, sem palavras, coisas, mas a verdade é essa mesmo. Tudo que se faz é com o intuito de conseguir levar essas coisas a vocês, seja ela no esporte, na educação, na cultura. 15 dias depois, né, de fazermos esse trabalho na cidade serrana, nós fomos também a Itapeva para fazer o mesmo trabalho. Levamos folder, levamos faixa, levamos cartazes, né, nos juntamos a nossa equipe no local, né, a Yuri, né, nossa professora de audiovisual, a Eduarda, professora de fotografia, e a Jéssica Fogaça, né, que era a nossa psicóloga, profissionais contratados na cidade para fazer parte desse grupo. E fomos a campo, né? Fizemos também uma ampla divulgação. Lá nós decidimos, né, se em Serrana, né, nós optamos em fazer um grupo só na Fundação Cultural de Serrana, né? Na cidade de Itapeva o processo já correu de maneira diferente, né? Que cada cidade tem as suas particularidades. Lá nós precisamos abrir 3 núcleos. Nós abrimos um no Teatro de Bolso, né, da cidade de Itapeva, abrimos uma na escola em parceria com a Secretaria de Educação e faltava ainda um terceiro núcleo. Foi quando, para nossa satisfação, houve um convite da ETEC da cidade de Itapeva, né? Eles nos convidaram para fazer um grupo na parte da manhã, no contraturno na parte da manhã e outro da tarde. Olha, foi uma parceria com a ETEC fantástica. Houve uma participação muito grande por parte dos alunos, tanto o pessoal do período da manhã como o pessoal da tarde, foi bem bacana. Nós, como escola, participamos com o local, né, as salas de aulas, os laboratórios, o espaço físico em geral da escola. Também a gente teve uma parceria em relação à alimentação,
para ficar mais fácil para o aluno já continuar aqui, o aluno que estudava de manhã, almoçava aqui e já fazia o curso à tarde. E a mesma coisa acontecia com o pessoal da tarde. Eles faziam o curso no período da manhã, almoçavam e já ficava para a escola, né, para as aulas no período da tarde. Eu vejo que é muito importante os alunos, sendo protagonistas do desenvolvimento desse projeto Visões do Futuro, alunos de 14 anos, participando, conhecendo ferramentas, participando do processo de entrevistas, desenvolvendo roteiro. Para nós é muito importante, a escola sempre incentiva toda essa participação cultural, fomento cultural. A nossa escola, nós temos o objetivo sempre de desenvolver os alunos, buscar essa parceria. Inclusive até nós abrimos essa oportunidade, pedi para o Admauro, convidamos ele a apresentar o documentário aqui na nossa escola, no nosso auditório, está à disposição. Sempre que puder, a gente pode contar com essas parcerias e gosta de estimular, que os alunos participem e tenham acesso à cultura. Acho que é muito importante esse desenvolvimento, o crescimento profissional deles. Então eu queria convidar o José Márcio, da Usina da Pedra, para dar uma palavrinha para nós, que é essa usina que faz acontecer na cidade, em toda a cena cultural. A Pedra Industrial sempre procurou incentivar essas iniciativas sociais, culturais, enfim, esportivas, e culturais. E esses projetos que a gente tem desenvolvido e tem incentivado aqui na Fundação têm sido realmente muito bem sucedidos. E eu tenho certeza que esse projeto também vai ser. É claro que depende fundamentalmente da participação de vocês. Vocês são o objetivo e a peça-chave do projeto. Nós acreditamos que o pessoal do Grêmio União tem toda a condição de organizar e organizou muito bem todo o projeto. Então eu acho que vocês devem realmente aproveitar. Investir, desenvolver a criatividade, com certeza vai dar a vocês um futuro sempre muito melhor, qualquer área que vocês atuem. E, por que não, até na própria área de audiovisual. Então eu espero que realmente vocês aproveitem o projeto. Parabéns pela participação. Vocês vão aprender toda a construção de um filme. Mas eu não quero trabalhar com documentário, não quero trabalhar com filme, não. Mas eu quero trabalhar com audiovisual. Tudo nessa vida agora é audiovisual. Por exemplo, esse livro, se eu vou colocar esse livro, eu não vou falar, o livro é bonito, a capa é bonita e ele custa tanto. Não, eu vou contar uma história desse livro. Algumas crianças não tinham acesso à internet ou até mesmo celular. Nisso, o projeto, o Registro da Manhã, ele sanou esse problema com o quê? Eles cederam 5 celulares para cada polo. Esses celulares foram passados para essas crianças e essas crianças puderam desenvolver muitas coisas com eles, tanto na parte de fotografia como na parte de audiovisual. Acho que foi a primeira vez que eles tiveram contato assim, grande com câmera, celular. Eu lembro muito deles chegarem pra gente e falarem, tia, a gente vai gravar um documentário com o celular que eles disponibilizaram pra gente. É um celular super chique, não sei o que, eles ficaram muito contentes. Então, acredito eu que foi a primeira experiência que eles tiveram de fato de adentrar nesse mundo de audiovisual, de elaborar um documentário, uma história, escrever um roteiro, ir atrás de pessoas para gravar. Então foi algo muito novo para eles que deixou eles muito animados. Foi bem cativante. Sim, algo marcante foi um dos adolescentes nos relatar que seria a primeira vez que ele iria ter um celular, né, que foi disponibilizado a partir desse projeto. Então, ele, além de ter um acesso nessa parte da organização, das câmeras e tudo mais, o fascínio e o deslumbre só meramente do celular, né? Que é algo que todo mundo tem um acesso. Então, pra gente foi uma experiência muito bacana assistir isso de perto. Não, é um projeto inovador aqui não só na Fundação, como na cidade também. Uma proposta que vem muito de encontro com o que a gente espera, né,
nesse novo modelo, né, de gestão, nesse novo momento que a gente tem, principalmente no período de pandemia e pós-pandemia, né, onde as pessoas buscam mais o recurso do audiovisual, a comunicação ela se tornou um pouco diferente do que a gente estava acostumado, e a pandemia acelerou isso. Então, para a gente foi muito importante, para os nossos adolescentes, receber esse projeto aqui na Fundação. Atuei como professora junto aos nossos adolescentes daqui. Tenho dado todo o apoio também para a realização do projeto como um todo. E isso é uma face diferente, né, da produção cultural. Você só cobrir, você atuar e realmente fazer esse papel de fator transformador na vida dos adolescentes. Quando a gente começou aqui em Serrana, a gente já se deparou com um espaço maravilhoso, com toda a estrutura física necessária para o projeto ser um sucesso, né, que é da Fundação Cultural de Serrana. E a gente foi super bem acolhido, tanto pela Fundação quanto pelas instituições de ensino, que a gente fez uma busca ativa por alunos. Então a gente foi de escola em escola, de sala em sala, para levar a proposta do Registros do Amanhã, tirar dúvidas, chamar os alunos para fazerem as matrículas, falar com as famílias. Então a gente sempre foi recebido de portas abertas aqui na cidade. E quando os alunos passaram a frequentar a aula, não foi diferente. Então eles adoraram. A gente tinha atividades mais densas de conteúdo, né? Aquela aula mais chatinha, assim, mais necessária. E a gente tinha momentos de muita leveza, de muita descontração. A gente sempre tentava puxar um pouco a parte prática para as atividades, para não ficar tão maçante. E no meio de tudo isso, o que tinha? Coronavírus, né? Então eu particularmente sempre fui uma pessoa muito preocupada com a pandemia, sempre segui todos os protocolos do OMS e dentro da minha aula não era diferente. Então era álcool o tempo todo, máscara o tempo todo, e os alunos até brincam, né, que fora da pandemia, se eles me encontrarem na rua, eles não vão me conhecer, porque eu só fico de máscara. E é isso que esse projeto trará para vocês, a possibilidade de se conhecerem, de testar suas habilidades, testar a criatividade, nutrir sua mente, a mente de vocês, com algo útil, produtivo e se tornarem seres humanos melhores. Nessa ideia de se criar algo novo, tão inovador, né, tão audacioso, né, a gente nunca está sozinho, né? A gente precisa de pessoas que nos acompanhem, né, que dê ideia. A gente busca informação, busca ideia, busca aquela resposta que a gente não tem, a gente procura alguém. Foi quando eu fiz um convite ao André para ele fazer parte desse projeto, né, desse desafio novo que o Admauro, né, falou, puxa vida, preciso de algo novo, né? É o Registro do Amanhã. Eu tinha muita vontade de participar. Por quê? Porque é um projeto de arte e educação, uma linha dentro da minha profissão que eu comecei a trabalhar com audiovisual para trabalhar com isso mesmo. E nunca consegui, porque estava sempre envolvido em projetos de televisão, sempre trabalhei em televisão, em outras linhas do audiovisual, né? Em outras vertentes do audiovisual. Mas o Admauro já tinha muita vontade que eu viesse fazer parte desse corpo de trabalho, que eu já viesse fazer parte dessa iniciativa do Câmera-Ação. Quando ele começou, dentro do Câmera-Ação, surgiram outros projetos que também foi o Registro do Amanhã. Aí ele estava redigindo, escrevendo o Registro do Amanhã, me chamou, eu vim aqui, a gente até tive o prazer, né, de fazer parte de ajudar ele nesse processo, da parte mais técnica do audiovisual, mas foi muito gratificante poder saber que ele teve a percepção e a sacada de chamar um profissional. Isso foi muito legal, uma pessoa que conhecia a linguagem mesmo do audiovisual. Então a gente veio fazer parte desse processo e eu fico muito, como eu já falei, né, muito gratificante, foi muito gratificante para mim participar desse momento.
Finalizado então essa parte de inscrição, nós fomos para a parte de oficina. Um momento rico, né? Tanto Itapeva como Serrana, profissionais bastante qualificados, eles foram escolhidos realmente, né, a dedo ali dentro do currículo, dentro da sua vivência profissional, conseguiram fazer um trabalho maravilhoso, né? Cada um com o seu grupo. Logicamente, né, com aquela dificuldade constante, né? O projeto, ele como um todo, né, até aqui, né, até o momento de edição dos documentários, gerou sempre bastante insegurança, né? A pandemia trabalhou de uma maneira desafiadora o tempo todo, né? Quando a gente entendia que a gente tinha conseguido, tá certo, alcançar uma etapa, né, conseguido passar pelas dificuldades impostas pela pandemia, ela ressurgia o problema, né? O aluno ele sentia aquela dificuldade, né, de fazer as aulas presenciais. Então ele inicia com uma questão de insegurança pela condição sanitária do país, né? A condição que a gente vivia, né? E algumas decisões que a gente precisava tomar, algumas reuniões, alguns encontros, a gente não tinha segurança de fazer presencialmente e a gente também não sabia de que forma a gente poderia conduzir, né, sendo que essa proposta ela teria que ser presencial, né? E ao mesmo tempo a gente, assim como todas as outras áreas, como todos os outros projetos, a gente ficava naquela um pouco sem rumo. E aí vem a questão das decisões, né, do poder de tomar a decisão, que é muito importante para a gente. Então, através das nossas reuniões, muitas delas no formato online, algumas reuniões que a gente fazia presencial, a gente ficava cada um num canto da sala e a gente conseguiu realizar esse projeto de forma presencial, que isso foi de muito valia para a gente, mesmo com todas as adaptações, com todas as medidas sanitárias, né? A galera de máscara ali, o álcool em gel toda hora, porque esse contato físico ele é importante, mesmo que a distância, a presença é importante, a presença do professor, a presença da coordenação, a presença de toda a equipe, isso faz a diferença. A pandemia veio para nos ensinar e ao mesmo tempo veio para a gente valorizar a questão da presença. Eu queria falar um pouco sobre o projeto Registro do Amanhã. Como foi explicado e bem falado aqui, ele é um projeto que está ajudando em comunhão e companheirismo aos nossos administradores, né? Lindos, bonitos, importantes, né? Não pode esquecer que estão ajudando a fazer esse projeto maravilhoso. As aulas são bem dinâmicas, são boas e principalmente interativas. Aqui a gente se diverte, aprende e fala tudo sobre o que nós sabemos. Tem as professoras nos falando e explicando o que tem. Tem os meus amigos para ficar aqui, conversar. Enfim, eu queria agradecer a esse projeto maravilhoso por terem criado ele. Obrigado. A Vanessa, né, a psicóloga Vanessa, ela já tinha um certo vínculo aqui com a gente. E aí a gente estava realizando um grupo, né, socioeducativo, que a gente realiza aqui no serviço de convivência. E a Vanessa veio, fez uma roda de conversa com eles, explicou que ia ter, né, essa proposta. E aí fez o convite para todos os adolescentes que estavam ali presentes, né, para quem quisesse participar. Nós fizemos o contato com esses adolescentes após encerrado o grupo para adesão, explicando também que haveria o transporte na locomoção de ida e volta. E eu já vinha percebendo a necessidade de um projeto como esse, de um projeto para jovens nessa cidade. A gente tem várias coisas muito legais, inclusive na fundação, mas nunca tinha tido um projeto como esse. Então está sendo muito legal, está sendo uma troca muito boa.
que eu acho interessante nesse projeto é que é natural que alguns jovens se destaquem ali no audiovisual e mostram que eles gostam mesmo dessa parte. Mas isso mostra também que eles podem usar o audiovisual para poder criar história. E hoje em dia a gente vive postando fotos e vídeos na internet. E por que não a gente usar o audiovisual, produção audiovisual, para poder deixar algo registrado para as próximas gerações? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, muito legal que o projeto Registros da Manhã incute na cabeça dos jovens. E eu acho que esse projeto tem esse valor assim visionário no que tange a cultura, né, a educação mesmo dos jovens. Eu já tinha interesse pelo audiovisual, mas eu não sabia se era o que eu queria mesmo para ser profissional ou se era um hobby. Então eu fui para descobrir isso em mim. E aí eu consegui chegar a uma resposta e hoje em dia eu quero trabalhar nessa área assim, é algo mais profissional mesmo. Alguns anos atrás eu tinha uma vontade de trabalhar com fotografia, mas eu não tinha muito equipamento, eu não tinha muita noção. E o projeto me deu essa possibilidade de entender como funcionava tudo. E foi algo que foi muito bom. Eu gostei muito dessa questão, principalmente da escrita, como eu falei. Eu aprendi como escrever certo, como poder transmitir o que eu quero para a pessoa que está vendo, e foi coisa mesmo perfeita para mim. Saber, igual a fotografia, você tem que saber ler a fotografia, você tem que saber demonstrar o que você quer sentir pela imagem, você tem que saber demonstrar o que a imagem quer, o que você quer falar pela imagem. Eu acho que mostra muito isso, fazer tipo um vídeo e uma fotografia também, acho que é isso. Eu já tinha um interesse grande pela fotografia, então eu pensei que entrar nesse projeto me traria aprendizados em relação à fotografia também e mais coisas que eu não saberia, que poderia aprender, eu aprendi. E aí eu descobri também um novo interesse, que eu tenho interesse de dirigir projetos, dirigir filmes, dirigir pequenos vídeos, enfim, eu acho que gostei muito dessa parte também. As aulas de audiovisual têm me ajudado muito, tanto para mim desenvolver um tema rápido para ser gravado, como uma curta-metragem, quanto também um roteiro. Tem me ajudado a ver vídeos, não como qualquer vídeo que você pode simplesmente ver e não achar nada nele, mas com as aulas de audiovisual eu consigo ver cada detalhe, eu vejo cada coisinha, ângulos, ou como ocorreu as cenas. É muito interessante você começar a ver isso diferente, você tem entendimento do que se trata, não olhar um vídeo e dizer, nossa, é só isso. Você tendo as aulas de audiovisual, você enxerga ele tipo, caramba, ele vai muito além disso. Então você consegue enxergar outro lado dos vídeos. Não é um qualquer vídeo, sempre ponha isso na sua cabeça, não é qualquer vídeo, é o audiovisual. Mas para que fosse possível esse período de oficina, o projeto ele teve uma preocupação gigante com aquelas pessoas que tinham dificuldade, sentindo, né, que o projeto oferecendo o transporte, né, poderia facilitar esse momento, né, porque o aluno tinha dificuldade, né, de pegar ônibus, tinha pouca circulação, né, então nós investimos, né, na condução, nós investimos no transporte para o projeto, né, na intenção de facilitar essa locomoção e dar uma segurança maior para o aluno, né. Então, tanto em Serrano como em Itapeva, nós mapeamos a necessidade daquele aluno que tinha, né, essa dificuldade de locomoção, disponibilizamos a ele, né, o transporte, o que foi, né, assim, né, foi muito bem visto por eles, né, foi muito bem absorvido. As crianças que moram, que eles foram da Igreja Maranata, né, que é um outro projeto que existe lá, mas as crianças, elas são crianças muito carentes e elas queriam ter acesso a isso, a todo esse trabalho. Então, o Admauro, através do projeto, né, o Registro da Manhã, ele colocou as vans para vários polos e trouxeram essas crianças para o teatro. Nós fizemos apresentações, o que é um audiovisual, passávamos filmes e apresentamos tudo para ele através desse transporte. O projeto ofereceu, além do transporte, ele ofereceu também ao aluno, né, que tem aquela deficiência de audição, o intérprete de Libras.
né? Foi contratada para a cidade serrana, né, a Jane, né, uma excelente profissional, né, X anos de bagagem dentro dessa área. Ela trabalha com esse público, né, uma facilidade incrível, né? Aliás, ela se propôs até fazer um curso, né, bem básico, né, para os professores entenderem toda a dinâmica, os alunos não deficientes, para que eles tivessem, né, uma acolhida ainda maior ao aluno, né, com deficiência, né? Ela deu um curso, ela fez uma cartilha, né, de Libras, né, onde foi muito bem aceita pelos professores, pelos alunos. E na cidade de Itapeva, né, nós contamos com o Douglas para fazer também esse trabalho de intérprete de Libra para o nosso aluno, né, interessado em fazer o curso. Tivemos tanto em Itapeva quanto em Serrana, né, a presença do aluno, né, deficiente auditivo. Terminada essa fase de oficina, né, veio uma parte bacana para os alunos, né, que movimentou bastante, né, eles ficaram muito empolgados, que nós demos 30 dias para que cada um, né, produzisse um curta-metragem, né. Na verdade, nós dividimos, né, a equipe, né, os alunos em grupo de 3, tá? E desafiamos cada grupo de 3 a fazer um curta-metragem para participar depois de 30, 40 dias, né, de um festival, que eleger justamente o melhor curta-metragem. Nossa, a empolgação foi fantástica, né? Certo? Cada um com seu tema livre, né? Buscando, né, fazer o melhor curta possível, né? Porque não era só ser o melhor curta-metragem, né? O melhor curta-metragem, ele ia ter duas premiações distintas, né? O projeto ele ia estar premiando, né, melhor ator, melhor atriz, melhor enredo, mas o prêmio principal, a cereja do bolo, logicamente ser o primeiro colocado. Primeiro colocado, né, o trio ia ganhar R$9.000, né, R$3.000 para cada aluno vencedor, 3.000 em Itapeva, né, para cada aluno, 3.000 para Serrana para cada aluno. E além dessa premiação, né, essa premiação rica, o aluno ia ter a oportunidade de escrever um documentário que ia falar sobre o reflexo da pandemia na vida de cada um. Fizemos um cronograma juntamente com a Marcela, de Serrana, e para a gente poder ir até lá para poder editar juntamente com os alunos, que era fundamental a presença deles. E foi algo maravilhoso, que lá a gente conseguiu perceber a riqueza que foi o aprendizado que eles tiveram no projeto, tanto nas aulas de fotografia com a Marcela, quanto nas aulas de audiovisual com a Sabrina. E a gente editou lá, foi muito legal essa experiência de ter editado junto com eles, ter entendido o que eles aprenderam. Eles falavam, eu quero que edite assim, 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 e foi incrível. Quando a gente recebeu os curtas, a gente viu isso nitidamente, porque os temas dos curtas eram sempre relacionados a alguma questão social. Então, falava sobre minoridade, sobre depressão, sobre a pandemia, sobre o que mais? Sobre várias coisas, sobre racismo, sobre gravidez na menoridade. Então, assim, houveram muitos temas que eram ligados às questões sociais, né? Então, mais do que a técnica, os temas que eles estavam trabalhando ali naqueles curtas eram muito enriquecedores, né? E quando esses temas chegaram para a curadoria, né, quando esses filmes chegaram até a curadoria ficou extremamente admirada, né, pelas temáticas que estavam sendo trabalhadas, para além da qualidade técnica, que não era tão importante ali. Era importante, mas não era tão importante nem tão relevante para a curadoria em si, né? A curadoria, ela partiu de um processo onde a gente convidou pessoas e nomes bem importantes aqui na região para avaliar esses curtas, né? E aí foi como eu disse, foi muito difícil, na verdade, fazer essa seleção. Então a gente partiu de uma classificação onde a gente também avaliava a classe social, né, desse aluno. Então, o filme, a classe social dele, né, a presença assídua dele no projeto. Então a gente tinha vários critérios de avaliação que não o técnico, né, para que o técnico não fosse a principal relevância do projeto.
2022 foi o ano que consolidou ainda mais o projeto Registros do Amanhã. E o tema recorrente Pandemia Mundial serviu como pano de fundo para as produções Visões do Futuro. Fruto da cooperação direta de profissionais do audiovisual e os alunos do projeto, os 2 curta-metragens abordam as reflexões e aprendizados após esse período difícil, especialmente para os jovens. Então, os 3 vencedores, as 3 meninas, né, com bastante méritos, que venceram na cidade de Serrana, construíram o Visões do Futuro na cidade de Serrana. As 3 meninas que venceram o concurso lá em Itapeva escreveram Visões do Futuro da região de Itapeva. Foi um momento maravilhoso. O festival de curta, né, foi uma página, sabe, uma página à parte, né? Foi algo lindo, maravilhoso, rico. E foi... Parabéns para essa moçada talentosa. Ficou lindo, gente. Culpa de todos vocês e dessa moçada também, como tornaram isso real. Ficou bacana demais. Hoje é muito gratificante estar aqui, poder acompanhar esse evento incrível, toda essa viagem, essa experiência, que está sendo muito legal poder ajudar também, contribuir para que esse dia aconteça da melhor forma possível. Está sendo incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Bons momentos, com certeza vão ser lembrados para sempre, tanto os momentos do curso como os momentos de hoje, do finalização, né? Vai ter muita coisa legal, a gente vai levar essa experiência para a vida inteira e vai ser uma coisa que eu acredito que vai muito influenciar lá na frente. E em relação ao curso foi muito bom, eu com certeza faria de novo e várias vezes, as professoras maravilhosas, todo o apoio, a galera é muito de boa e foi maravilhoso, uma experiência que com certeza eu vou levar para a vida inteira, foi realmente bom demais. É fantástico quando damos a oportunidade para que eles exponham isso através dessa arte. E temos que abraçar e incentivar cada vez mais projetos que abranjam esse segmento e que dê oportunidade para os jovens desenvolverem as suas habilidades de forma lúdica, de forma espontânea e de forma muito técnica, recebendo toda a capacitação de profissionais que abraçaram essa causa. Acredito muito que isso pode acrescentar muito para o futuro aí da vida profissional de vocês e para os futuros alunos que vão vir para esse projeto, que aproveitem muito essa oportunidade aí que a gente está junto com nossos parceiros conseguindo proporcionar. Foi um enorme prazer fazer o patrocínio, né, com o projeto Registros do Amanhã e oportunizar o acesso de todos esses jovens que participaram durante o projeto nesses 4 meses. Sabemos que trabalhamos com a formação desses adolescentes, desses jovens e contribuímos de uma forma gratificante na vida deles. Durante a primeira fase do projeto, que engloba, né, a fase de inscrição do projeto, as 4 meses de oficina, depois a gente passa pelos 30 dias de construção do curta-metragem pelos jovens e finalizando essa primeira fase, justamente o Festival de Curta. Durante todos esses 6 meses, nós tivemos a preocupação de fazer um in-loco, tanto na cidade de Serrana quanto de Itapeva. Viemos para Serrana fazer a divulgação do projeto Registro do Amanhã, em parceria com a Usina da Pedra, via Lei de Incentivo à Cultura. Cumprimos a nossa obrigação, né, com muito prazer. Desde o começo, nesse 1 ano de projeto que vai completar agora, no primeiro mês a gente já se preocupou bastante na questão das mídias sociais, a gente poder registrar
de postar foto e vídeo, e junto a isso, com a preocupação também de captar as imagens para que a gente pudesse fazer o making of do documentário. E isso se alinhou e trabalhou muito bem durante esses meses, durante as aulas, as oficinas, as produções dos curtas de cada aluno. A gente sempre estava registrando e postando nas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook. 1, 2, 3 e vem! O ideal é que você não desvie o seu olhar para as pessoas que estão em volta, porque na hora que você desvia, o seu olhar sobe. Então, conecta aqui com a gente, esquece que as outras pessoas estão aqui, beleza? Apesar de toda a dificuldade, né, imposta pela pandemia em todo o processo da primeira fase, né, nós não tivemos, né, basicamente durante 6 meses, né, nenhum momento assim, né, que nós pudéssemos fazer exatamente daquela maneira que nós planejamos. Tenta fazer uma linha que chega aqui, ó, mas que pegue ela, sabe? Só pra gente fazer Já nessa segunda fase, né, nós tivemos um pouquinho mais de tranquilidade, né? A pandemia ela não se cessou como um todo, né? Não é um processo, né, que vai passar assim de uma hora para outra, porém ela deu, né, uma trégua, né? Uma grande parte da população vacinada. Esse ano as aulas já começaram a ser de maneira presencial, então nós conseguimos reunir, né, o que nós entendemos, né, no momento da contratação, a melhor equipe possível para se fazer o documentário na cidade de Serrana, assim como também na cidade de Itapeva. Agora é tudo ou nada, chegou a hora de gravar o documentário. E no processo de Serrana, eu estava lá em Serrana, e no processo de Itapeva, também estava em Itapeva. E lá em Serrana foi maravilhoso, porque lá, sobre o comando da direção da Sabrina, né, fazer parte dessa equipe, uma cineasta, uma diretora, foi muito rico para mim. Eu aprendi mais um pouco ainda, né? Apesar de ter uma vasta experiência, aprendi um pouco mais aí na área cinematográfica. Quanto rico foi, né, o roteiro que essas meninas produziram, né? Poxa, elas tinham detalhe de cena por cena, cena 1, 2, 3, e lá foi, né, dali lá cena 80, cena 90, né? A gente gravava no quarto, né? O personagem, né? Ele estava com uma roupa, a gente gravava aquele takezinho lá de 2 minutos lá por e tal. Não, agora é com outra roupa. No mesmo hora ia lá, já trocava de roupa. Ela chegava a trocar a roupa 3, 4 vezes, né? Em cerca de 10, 15 minutos, né? Porque cada personagem, cada momento, ela já tinha exatamente na cabeça como que o personagem tinha que estar vestido, né? Dá um bem aqui que ela fala baixinho. Fala de uma vez, por favor. Eu acho que foi muito gratificante participar dessa experiência, porque foi muito aprendizado, muitas coisas novas, e junto a isso eu consegui fazer meu trabalho também, que era da edição. Durante a segunda fase foi muito importante também o nosso trabalho de alimentar as redes sociais com o que os professores mandavam juntamente com as alunas vencedoras do Festival de Curta. E a gente conseguiu acompanhar essa parte da roteirização, da criação do documentário, do esqueleto dele, de como tudo se formou. Juntamente com a nossa equipe, que era uma equipe maravilhosa, a gente fez a melhor captação possível, baseado no roteiro das alunas. A gente conseguiu usar o nosso conhecimento técnico aliado com as alunas, que elas também entendiam o que a gente estava fazendo por conta do aprendizado delas no projeto. Durante os meses de oficina, elas aprenderam muita coisa que conseguiu contribuir bastante na hora da gente captar as imagens. A responsabilidade de produção do documentário em Serrana ficou por conta da Sabrina e Itapeva pelo André. E foi algo muito incrível, porque eles conseguiram reproduzir o pensamento das alunas, das roteiristas do projeto, né? Ali que estava o esqueleto de como seria tudo. E foi maravilhoso a forma que foi conduzido pelos dois. E eu acredito que não poderia ser melhor. Para mim foi uma glória, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu também estava de olho na possibilidade de Itapeva, porque o Edmar já tinha me falado, eu achava que eu ia para fazer a operação de câmera, né? E ele me deu uma responsabilidade maior, ele me confiou na minha pessoa, conhecendo a minha experiência, falou: ó, você não vai operar a câmera em Itapeva, você vai dirigir em Itapeva. E eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, né? E fizemos um trabalho maravilhoso, né? As meninas tinham escrito um roteiro belíssimo e nós podemos usar ali nossa técnica, nossa linguagem visual, tudo que a gente aprendeu para poder, nesse momento, né, de desenvolver
o processo do roteiro, do documentário, dar uma linha perfeita, dentro, lógico, da linguagem visual e dentro desse atributo mesmo da ideia delas, porque o mais importante não era desconfigurar a ideia do roteiro, né, das meninas, e sim apoiá-las como um profissional, como um diretor, a que elas conseguissem realizar aquilo que elas tinham sonhado, aquilo que elas tinham escrito. O André, dentro de todo o conhecimento dele, toda a bagagem dele, né, que a bagagem dele vem de televisão, né, poxa, ele trabalhou em 2 empresas, né, de televisão aqui no Vale do Paraíba, né, e conseguir, né, conversar com as meninas e dentro de uma humildade profissional, né, que o conhecimento é tão grande, ao mesmo tempo a humildade de se passar, o jeito que ele se coloca junto com as pessoas, né, para compartilhar aquilo que ele sabe, poxa, é uma coisa que fala assim, nossa, eu escolhi certo, né, tanto a Sabrina para dirigir o filme em Serrana, tá certo? Quanto o André para dirigir, né? Então eu me senti, né, fortalecido, me senti seguro, né? Elas estavam na pandemia, né? Um documentário sobre a pandemia. Elas conseguiram falar de jovem para jovem, né? Então foi muito legal participar disso. Lógico, com a maestria aí, né, do Guilherme, um ótimo operador de câmera que fez uma luz maravilhosa, que esteve lá trabalhando com a gente. O Admauro o tempo inteiro conduzindo isso, né? A produção executiva estava ali, né? Participando, olhando, cuidando de cada integrante do processo. A Yuri, né, que esteve lá com as meninas conduzindo a primeira fase e também estava presente na segunda fase, que foi muito importante também. Eu acho que o processo de arte e educação, né, funcionou muito bem. Algo que eu acho especialmente interessante nessa produção os elementos usados ali, tanto na pré-produção, né, na captação das imagens, e é uma coisa que eu já captei, já pensei em usar inclusive na pós-produção, valorizando isso na edição e até mesmo na vinheta do documentário, né? E são esses elementos que contrastam com a situação dos jovens, de estarem trancados em casa, de estarem com suas vidas, entre aspas, travadas ali, sem poder seguir com os seus projetos, inclusive uma sensação que todos nós tivemos na pandemia, não é? Então, o simples fato de usar pontualmente esses elementos já pode passar aquelas emoções e aquelas sensações que os jovens estavam sentindo durante esse período. Conseguimos absorver, né, todo o potencial, né, da equipe, né, que foi escolhida a dedo, né, para fazer esse momento. Logicamente tivemos nossas dificuldades, né, seja um dia de chuva, seja um atraso, né, de um entrevistado que por seus motivos particulares não pôde, né, fazer naquele dia, né, pré-agendado, tivemos que fazer a data, mas felizmente dentro do planejamento nós tivemos tempo suficiente, né, para conseguir ajustar, né, todas essas dificuldades, né. Uma reflexão que eu deixo desse processo é a oportunidade que essas meninas tiveram. Que oportunidade! Eu gostaria de ter a idade delas e ter tido essa mesma oportunidade. Porque fantástico, fantástico. A gente sabe que arte e educação, e principalmente no audiovisual, você tem que ter uma leitura, uma reflexão. É muito complexo, né? É muito complexo. Audiovisual é muito complexo. Então, a oportunidade que vocês 3 tiveram de poder, né, ter essa equipe, ter esse instrumento, ter esses professores que estiveram na primeira fase, ter esse apoio, esse carinho do Grêmio União, do Admauro, no processo foi fantástico. A troca de ideias, a sinergia que rolou durante todo esse tempo de gravação foi algo muito gostoso. Era gostoso, era maravilhoso. Poxa, a gente marcava, né, em determinado lugar para a gente se encontrar, ali se encontrava, né, ia para campo, né, cumpria aquele momento, né, programado, né, qual era a cena, qual era o entrevistado. Tinha nosso horário de lazer, de descanso, de almoço, nos reunimos, né, no restaurante, né, tanto em Serrana quanto em Itapeva, né, escolhemos, né, uma empresa parceira, né, onde nós conseguimos nos reunir, né, todos os dias nós juntávamos, né. O processo, esse processo de edição, né, era um processo bem demorado, né, a quantidade de gigas que nós conseguimos captar, né, tanto em Itapeva quanto Serrana, né, é algo, né, foram cerca de 260 gigabytes em cada região. Né? Aí nós fizemos um convite ao Nando Bruck, né, para fazer parte, né, desse desafio
de fazer essa edição. Nós deixamos então, né, 2 editores responsáveis, tá, para fazer justamente esse momento, que é um momento crucial, né? É um momento, né? Não adianta a gente fazer um bom roteiro, não adianta a gente fazer uma boa captação de imagem, não adianta eu, Admauro, né, trabalhar juntamente com o André e conseguir decupar a cena que nós queremos, né, que façam parte desse documentário, ou que não deixe de fazer falta de jeito nenhum, né, se não tiver o editor para fazer com que, né, essa história ela tenha sentido, né, que ela tenha começo, meio e fim, né, de uma forma rica quanto o que vocês vão presenciar ao assistir os documentários. Estão de parabéns. Eu também quero agradecer muito também ao Fernando, né, que conseguiu codificar, né, e trazer uma série de gigas de imagem para 20, 30 minutos, né, que finaliza esse documentário, conseguir perceber, né, através das trilhas sonoras, através dessa coisa toda, né. Eu acho que é muito importante isso que aconteceu. A concepção de arte é realmente fundamental, porque a arte, a sensibilidade de tornar aquilo tudo mais poético é fundamental para tocar no coração e na mente das pessoas e perceber que tudo aquilo que os jovens passaram ali no documentário foi o que as pessoas em geral passaram. Talvez de uma maneira diferente, né? Uns passaram por desafios maiores, outros talvez nem tanto, mas em geral todos tivemos que passar por esse período de alguma forma, vencendo os desafios, superando-se a si mesmos. Isso é uma coisa muito interessante mostrado no documentário Visões do Futuro. Essa angústia de ter sua vida parada ali no tempo, o vento continuava a bater nas árvores, nas folhas das árvores, as nuvens continuavam passando no céu lá fora, o relógio continuou girando seus ponteiros, indicando que as horas estavam passando, o tempo estava passando. Inclusive na própria vinheta de abertura eu trabalhei esses elementos, integrando o que já foi proposto ali na própria estética, na concepção dos elementos, das imagens, e coloquei algumas sombras de algumas folhas ali, balançando sobre o logo Visões do Futuro, na abertura, indicando que havia uma integração ali na concepção da arte com toda a obra. Isso foi muito interessante de ver, porque a gente percebe a sensibilidade dos jovens para transmitir suas emoções de uma forma poética. A satisfação de chegar nesse momento, né, de ter passado por um momento, né, que com certeza mexeu com a vida de todo mundo, né, não é diferente com a do Admauro, né, não é diferente, né, com a da minha família. Momento de desafio, né, do projeto desde o seu início, né, onde a pandemia, né, o tempo todo ela batia, né, tentando evitar que você estivesse de pé, né, batia, né, tentando fazer com que você não concluísse cada etapa do projeto, né, mas nesse momento eu tenho o quê? Eu tenho que agradecer, né, principalmente a equipe maravilhosa, né, a equipe que foi formada desde o começo, fez fazer com que, né, aquilo que era um sonho, que era uma ideia, né, que era uma projeção, né, se tornasse em realidade. Esse processo desse documentário, o que eu espero, é o que realmente já está acontecendo. Ele está sendo, assim, um marco na cidade de Itapeva, um marco na vida dessas meninas. Eu acho que não só na vida delas, como na minha, como na vida de muitos cidadãos de Itapeva que vão se identificar. É muito maravilhoso isso, e o que elas vão apresentar e o que vai sair disso é algo que realmente vai entrar para a história da cidade, do município de Itapeva. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu choro assim. Hoje, a satisfação de ver, né, na tela a reprodução desses 3 documentários, né, eu só tenho a agradecer a Deus, né. Tem um ditado, né, que diz, né, que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita
os escolhidos. Então, eu me sinto um escolhido, de poder me lançar esse desafio, de correr atrás de profissionais, né, para me darem esse suporte durante todo esse processo. Vocês viram a qualidade de cada profissional que aqui passou. Então eu só tenho a agradecer de Deus ter me oportunizado a fazer parte dessa história. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Odmauro, gostaria de agradecer ao Grêmio, a Goal, em especial a Usina da Pedra também, que aportou o recurso para que isso fosse possível, e deixar, né, para esses nossos adolescentes, para os jovens que fizeram que foram presentes nesse projeto, né, que eles valorizem o que foi trabalhado durante esses meses aqui na Fundação, não apenas na questão do resultado. O resultado ali apenas um trio vai ser premiado, mas o que eles levam, eles vão levar para a vida. Esse é o maior prêmio, esse é o maior conhecimento, né? Buscar conhecimento constantemente, é isso que o projeto ofereceu e oportunizou, e esse é o maior legado. O troféu na prateleira, ele é importante, ele dá valor, mas o maior valor é o que a gente recebe de conhecimento. Tem um lema na minha vida que eu comecei tudo isso muito nova, né? E trabalhei assim com incontáveis crianças dentro desse processo. E eu aprendi a enxergar o invisível de outras maneiras, né? E eu, como diretora de fotografia e documentarista, dentro da minha profissão, né, da minha verdade, da minha cosmovisão, eu vejo que mais do que dar uma atividade é justamente cativar e transformar, né, um ser humaninho a partir da arte. Então, enxergar o invisível faz parte desse processo também. Então, o que eu levo, na verdade, é uma certeza de que ações e atividades como essa são fundamentais e muito relevantes para uma estrutura social, né? E que elas precisam cada vez acontecerem mais e mais, com diversos núcleos artísticos. Não é só com o cinema. É o cinema, é a dança, é o teatro, é a música, né? Enfim, todos os núcleos artísticos possíveis de serem inseridos numa sociedade e que vão provocar uma transformação. Então, a certeza é essa. Essas fomentações, esses projetos, essas iniciativas, elas precisam continuar acontecendo cada vez mais, com cada vez mais pessoas, atingindo cada vez mais cidades do interior, principalmente. Isso é muito importante falar, porque grande parte desse acesso à cultura e à arte não chega de fato no interior, né? Ela está nas grandes cidades, ela geralmente pertence aos centros dessas grandes cidades, que grande parte da periferia não acessa, tanto quanto, né, quando acontece no interior, essa periferia do interior também não acessa, né? Então, parte de um processo de formiguinha, né? De criar senso civil, de criar um senso social, existem essas atividades aqui, elas acontecem e a adesão ela vai acontecer cada vez mais, né? Basta os projetos acontecerem e incentivarem a imersão e ativação dessa cultura local, né? Dessa população local. Eu espero que, de certa forma, as pessoas possam encarar como um registro histórico mesmo, como algo que pode ser até mesmo consultado no futuro e, né, talvez pessoas, esses mesmos jovens daqui 20, 30 anos possam olhar para isso e ver, e contemplar o que eles aprenderam, né, o que eles levaram de bagagem após essa situação e após eles sobreviverem a essa situação toda. Então é algo que realmente fica na história, e a integração dos jovens com o fato de aprender a captar isso, a registrar isso no audiovisual, é uma das coisas mais interessantes, mais legais do projeto Registros do Amanhã. E desde o início ele foi um registro do hoje, um registro do ontem e principalmente o registro do amanhã. Que venha o segundo ano, né? Que venha mais um registro do amanhã, que ele tenha essa oportunidade de levar a mais jovens, né, essa oportunidade de aprendizado, principalmente oportunizar ao projeto Grêmio União como um todo, né, essa oportunidade de fazer o segundo ano, porque o aprendizado, esses 12 anos, desse desafio de pandemia, né, foi algo difícil de mensurar, né? Então, aí vem Registro da Manhã, segundo ano,
uma bagagem ainda maior, uma experiência muito maior, né, para que você, jovem, possa fazer parte, né, desse universo.